Boa noite. Então, mais uma vez aqui, nossa quinta-feira às 19h30. Eu me chamo Fátima Siqueira e aqui à frente do Espaço Devi para mais uma live anunciada nas nossas redes sociais durante a semana. E hoje nós teremos a doutora Emília Pinheiro, portuguesa, escritora, palestrante internacional e com o tema a dieta pelo tipo sanguíneo e a nutrigenética também. Então, estamos aqui, quero agradecer já a presença da Carla. Bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, Carla. Prometeste que viria, estamos juntas então. Obrigada pela presença. E eu aqui no aguardo da doutora Emília Pinheiro, nossa convidada no Espaço Devi, para o tema a dieta pelo tipo sanguíneo. Ela que é especialista, entrou, então vamos lá. Convidada pontualmente, Ana Júlia, beijinhos para vocês. Olá! 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 Muito boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vinda, doutora Emília. Muito obrigada! É um prazer enorme estar aqui. Muito felizes. Sempre conseguimos reservar uma data na sua agenda, o que nos deixa muito honrados. É um prazer muito grande estar aqui com você, tá? Com você e com os seus convidados. Muito bem. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som, tá muito alto. Como é que está a minha voz? Como é que está, Ana Júlia? Tá ótima. Tá bem? Tá tudo ótimo. Eu estou aqui ajeitando a câmera enquanto chegam os seus convidados. Né? Sim. Nós estamos aqui também aguardando, nós divulgamos bastante, nós somos o nosso Espaço Devi, doutora Emília. Nós já conversamos muitas vezes, né? Já tive o prazer de assistir suas palestras, a aula lá no congresso. O Espaço Devi, ele é um espaço voltado à promoção da saúde e da qualidade de vida. Então, tem como um propósito contribuir com esse processo de transformação interior e exterior do indivíduo, através inclusive, de ações como essa live. Nós mantemos no Espaço Devi um grupo de profissionais nas áreas terapêuticas, estética também, massoterapia, psicologia, nutrição, muitos workshops, e ainda, além disso, o Espaço Devi também conta com uma empresa de cosméticos de muitos anos que trabalhamos, e nos últimos 3 anos com os nossos florais quânticos. E agora, Maravilha, né? Maravilha. E vamos ver, muito, muito bem-vinda, Hércules. Aline Rezende entrou. Bem-vindos aí os nossos convidados. Então, estamos aguardando Então, doutora Emília, e essa jornada Despertar, que é o projeto que temos desde 2014, com o objetivo de contribuir nesse processo de despertar, de um novo olhar, de um novo entendimento sobre muitos assuntos. Então, para isso, nós sempre trazíamos, num período do ano ou mensalmente, especialistas, pessoas com domínio num assunto legal, para promover esse conhecimento, essa informação, normalmente precisa, né? Ligados à saúde e ao bem-estar. Com certeza. Então, maravilhoso. É impossibilitado. Eu acho que o som aí está fazendo um eco. Então,
Me desculpem. Tá fazendo eco. Que às vezes a gente fica sem... Como é que está aí, Marícia? Podia nos falar do som? Cada vez que eu falava, estava dando eco. Agora já não acontece mais isso. Tá ótimo. Tá bem agora? Ah, que pena, Tá então. ótimo. Eu pensei que estivesse bem limpo o som, porque para mim estava. Estava dando eco. Eu falava e dava um eco. Eu falava e dava um eco. Aí ficava estridente, né? Ficava bem estridente. Sim. Não sei se para as pessoas, mas para mim ficava bastante estridente. Mas olha, muito interessante. O vosso trabalho aí no Espaço Devi, muito interessante mesmo. Você está de parabéns, viu? Está mesmo de parabéns. E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. A gente faz assim por verdadeira envolvimento, por uma verdadeira paixão e envolvimento com as pessoas de muitos anos já. E o Espaço Devi, ele é mais recente, né? Nós idealizamos assim no início de 2013, durante o ano de 2013. Pois não é que agora muitos espaços voltados a essa finalidade. Que bom, né? Que abram assim muitas possibilidades de estar acolhendo as pessoas que necessitam, de estar tendo essa relação de aprofundamento, de autoconhecimento, da espiritualidade, da própria saúde como um todo, porque sem dúvida, desse reconhecimento que a responsabilidade é cada vez mais nossa, é sempre nossa, né? Muita responsabilidade. Para tudo que acontece com a gente. É verdade, com certeza. Com certeza. Então, gurias, doutora Flávia, a Fábio, muito bem-vindas a todas as nossas convidadas. Eu acho que eu quero dizer que nada acontece por acaso. Estava, de repente, escrita a possibilidade de eu estar conseguindo fazer essa live e logrando um espaço na sua agenda, porque, então, conforme nós combinamos, eu vou deixar que a doutora Emília faça a sua apresentação e a sua apresentação, tema, né? De muita relevância para a nossa saúde nos dias de hoje, ou sempre foi, né? Que é a dieta pelo tipo sanguíneo, e especialista em nutrigenética. Então, eu quero deixar agora todo esse espaço para que a senhora nos deixe o seu recado, a sua experiência, as suas dicas no que for possível, e que é muito bom que a tecnologia nos deixa conectados. Nos aproxima, né? Nos aproxima num período como esse. Olha que interessante, esse distanciamento nos aproximou. O distanciamento está aproximando muito as pessoas, muito mais do que antes. Porque antes a gente sempre estava praticamente com as mesmas pessoas, nos mesmos núcleos. Agora não, a gente está com o mundo inteiro. O mundo está aberto. Neste momento, o mundo pode estar olhando para nós duas, pode estar ouvindo, pode estar escutando, né? E quando a gente vai presencialmente, a gente fica numa sala, num auditório, num teatro, sei lá, numa sala, falando para um número limitado de pessoas. Então, eu acho que este distanciamento todo que a gente está vivendo nos aproxima-nos muito mais. Mas deixa eu me apresentar primeiro, para quem não me conhece ainda. O meu nome é Emília Pinheiro, eu sou portuguesa, cada um de vocês já deve ter visto o meu sotaque. Eu moro há uns 40 anos no Brasil, mas sou cidadã portuguesa ainda, tenho a minha cidadania completa, estou sempre lá e cai lá. Gosto muito do Brasil. Bom, e sou especializada, como a Fátima falou, em nutrigenética, né? E hoje eu venho apresentar aqui a nutrigenética, que é a ciência dos tipos sanguíneos, num patamar muito além do que normalmente, quando se escuta falar em dieta do tipo sanguíneo, se imagina. Eu vejo dois pilares que têm concorrido à ciência humana desde épocas imemoriais, desde a nossa ancestralidade pré-histórica, né? Então, hoje eu venho falar dos dois pilares da sobrevivência humana, que é o sistema digestório e o sistema imunitário. Esses são os dois sistemas que embasam a ciência dos tipos sanguíneos, para quem não sabe. Então, como? O sistema digestório e o sistema imunitário. Tá escutando bem? Você está escutando bem?
Tá cortando? Para mim tá dando cortes. Eu gostaria que as gurias falassem aí, Marícia, Ana Júlia, como é que tá o som? Só dá um ok aí para nós. Porque, doutora Emília, as nossas lives ficam gravadas, não é? E tem tido muita visualização depois, porque esses assuntos são interessantes, né? Interessantes para o momento e para sempre, né? Mas com certeza. Eu tenho notado que aqui o sinal tem ficado muito ruim e corta. Só que na hora que a live fica gravada lá, no Espaço Devi, no nosso feed, ela fica perfeita. Então, vamos dar continuidade. Pronto. Né? Então, vamos dar continuidade, porque uma hora passa muito rápido e eu também quero responder a perguntas que façam, né? Bom, então, eu sou especializada nessa área da nutrigenética, que é a ciência que estuda a individualidade biológica que é conferida por cada um dos tipos sanguíneos. E essa individualidade ela é baseada em um gene específico, né? Que é localizado no locus do sistema ABO, ou seja, no lugar lá na morada do sistema ABO sanguíneo, aquele que deu origem ao meu, ao seu, ao nosso tipo específico de sangue, seja ele O, A, B ou AB. E importante aqui eu ressaltar que este conceito não se apoia somente na alimentação, como muita gente imagina. Não é só a alimentação, mas também em todos os restantes fatores que envolvem a ciência dos tipos sanguíneos, como o quê? Hábitos de vida, atividades físicas, até o próprio meio ambiente é coparticipante dessa responsabilidade que está atida ao locus ABO dos tipos sanguíneos. Então, são estes aspectos em conjunto que impactam frontalmente, de forma positiva, os dois pilares da nossa sobrevivência, da sobrevivência humana que eu falei, não é? Para que possamos nos beneficiar realmente de uma excelente saúde e de uma vida muito mais longeva e com o peso ideal. Mas como é que se dá essa ação positiva, tão positiva assim, capaz de favorecer esses dois suportes, né, da boa saúde e da imunidade, esses dois pilares que eu acabei de mencionar? Bom, os nossos genes, eles têm uma particularidade, eles conseguem ser ligados e desligados em resposta a sinais específicos, né? Especialmente a presença dos compostos fornecidos por determinados alimentos que desempenham esse papel importantíssimo em nosso dia a dia, aquilo que a gente se alimenta no dia a dia. E isso acontece, repare você bem, desde que o homem é homem. Ou seja, desde tempos imemoriais, como eu falei. Já vem lá dos nossos ancestrais mais remotos, né? E como primeira observação sobre essa imensa importância, veja você uma coisa agora muito interessante que eu vou dizer. Apesar de todas as mudanças que foram acontecendo em seus hábitos alimentares, ainda assim, não há registro desses nossos ancestrais lá atrás terem apresentado alguma vez doenças crônicas não transmissíveis, como acontece nos dias de hoje, em relação ao diabetes, às doenças cardiovasculares, ao câncer. Não se falava nisso na pré-história, né? Ou mesmo doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, por exemplo, né? E olhe que foram modificações muito sérias que esses dois sistemas básicos sofreram, tanto o sistema digestório como o imunitário. Né? Esses nossos dois pilares que são a sustentação da nossa vida até hoje. Até que eles todos se tivessem adaptado, os diferentes tipos sanguíneos, às diferentes etapas evolutivas que cada um viveu na sua época, né? E que foram ocorrendo, claro, sobre um pano de fundo de milhares de anos. Não foi de um dia para o outro que houve a transformação dos tipos sanguíneos, do O para o A, do A para o B, do B para o B. Essa linha não é reta também, não é? Ela não é linear. Existem muitas intercorrências que são uma ciência, por isso que eu digo, é uma ciência, né? Mas, atrás de um simples prato de arroz com feijão, esconde-se realmente essa ciência gigantesca. Não é só uma coisa. Às vezes a pessoa pergunta-me assim, qual é a comprovação científica? Eu digo, não tem uma. Tem centenas de comprovações científicas, todas levando para essa individualidade bioquímica. É bem interessante, né? Isso eu ensino nos meus cursos, nas minhas aulas, enfim, né? Bom, então cada uma das nossas células, as células do nosso corpo, tem sido esculpida até esse momento da nossa vida, até este momento que eu estou aqui, você também está aí, a partir dos alimentos que ingerimos, quer tenhamos nós 20 anos, 30 anos, ou venhamos a ter os nossos 70, 80, por aí vai, não importa, né? Se a comida ela é bem utilizada, né? Ou seja, se ela obedece a essa individualidade bioquímica, as nossas células são as nossas grandes obras-primas. Porém, né,
se a comida foi mal aproveitada, se ela foi incompatível com a nossa genética individual, já terão começado a se instalar, muitas vezes até mesmo antes que se percebam os primeiros sinais de todo tipo de desequilíbrios. Antes que se percebam os primeiros sinais de uma doença realmente grave, né? Passa a existir uma enorme sobrecarga, sempre que a gente se alimenta incorretamente, né? Transformando os alimentos, assim como que numa substância tóxica, pegajosa, né? De natureza pegajosa, que vai obstruindo os canais. Realmente nutritivo deveria fluir livremente, mas que isso não acontece. É por isso que a gente perde a nossa saúde. Não é? O nosso organismo fica todo empatado. Então, esses detritos que ficam aí, todos esses detritos residuais, tornam-se, como é óbvio, a base de uma diversidade muito grande de impurezas e de toxinas, gerando uma pane orgânica, não é? Com um balanço trágico de todo tipo de desequilíbrios que a gente já conhece. Não é? Ou seja, sempre que são ingeridos alimentos incompatíveis com o nosso tipo sanguíneo específico, não é? A capacidade digestiva, a nossa capacidade digestiva, e entra aí o pilar do sistema digestório, a nossa capacidade digestiva, ela é imediatamente afetada pelas toxinas produzidas a partir desses alimentos mal absorvidos e não digeridos corretamente. Entendeu? E é aqui que o pilar do sistema digestório balança e cai, não é? Pois é. Bom, você já começa a perceber, então, que toda a atividade do nosso organismo depende única e simplesmente de como ele é sustentado. Só assim é possível existir a vida de nós, seres humanos, não é? Se não houvesse essa nutrição, essa base de sustentação, nós não estaríamos aqui hoje para contar a história, né? E o outro pilar é o sistema imunitário, ou seja, o nosso sistema imune. Como está o seu sistema imune, né? Ele vai se tornando frágil igualmente, em especial quando passa a perder a força do outro pilar. Porque você não tenha dúvida que você só alimenta a sua imunidade quando você aproveita os nutrientes. Não é assim, Fátima? Sim. Se não houver um aproveitamento conveniente e adequado desses nutrientes, como é que a nossa imunidade vai ficar alta? Ela cai. Por isso são os dois pilares da sobrevivência humana. Entendeu? É verdade. Isso então significa... Sim. Nós não paramos para... não é todo dia que temos essa informação, né? Essa ligação da importância do caminho deles juntinhos, os dois pilares. Exatamente. Exatamente. Um depende do outro. São as duas pernas. Se uma vai abaixo, a outra vai atrás. E vice-versa. É um cachorro dando a volta da própria cauda. O sistema imunitário é alavancado pelo sistema digestório, que aumenta o sistema imunitário e por aí vai. Então, isso significa, mais uma vez, que uma má nutrição, além dos aspectos que envolvem a ciência da nutrigenética, que eu já mencionei, né? Que são vários, tem os exercícios físicos, tem o meio ambiente, etc, etc. E repara uma coisa, nós só estamos aqui hoje nos escutando, eu e você, Fátima, eu e cada um de vocês que estão aqui hoje como convidados nessa noite, graças a esses dois pilares. Não tenho a mínima dúvida, senão a gente estaria na cama, ou já não estaríamos aqui mais vivos, né? Bom, e agora o importante, como é que vão ruindo esses dois importantes pilares? Bom, essa situação, ela vai acontecendo ao longo das nossas vidas, né? Como que a conta-gotas, pode-se dizer, ela não é perceptível. Não é porque você hoje se alimenta mal que amanhã já vai amanhecer ruim. Ou com uma doença crônica, seja ela qual for. Isso vai sendo a conta-gotas, ping, 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 por aí vai, não é? O pinga-pinga, ele é muito lento, quase que nem nos vamos dando conta, mas ele é inexorável. Ele vem, a conta vai vir, sempre vem, né? E diz respeito à alimentação, que é a base primária da nossa sustentação. Qual é essa base primária? Está dentro dos alimentos, contida dentro dos alimentos, que são as lectinas, que eu falo muito, quem já me conhece, quem está aqui que já me conhece, sabe que eu falo muito nas lectinas. Né? O que são essas lectinas e por que é que elas mexem tanto conosco através dos alimentos? Elas estão contidas em todas as fontes alimentares que ingerimos diariamente, sendo que muitas delas são absolutamente incompatíveis, né? Levando em conta o tipo específico de sangue. Né? Eu vou falar um pouco sobre essas lectinas incompatíveis,
com cada um dos tipos sanguíneos e quais os alimentos as contêm, tá? E também o impacto negativo que elas carregam ao organismo, assim como um todo, né? Bom, basicamente, todas as plantas, e até mesmo os animais, né? Estes em menor proporção, contêm graus variados de lectinas, todos, tá bom? Ou seja, elas estão mais concentradas em algumas fontes do que em outras. E os alimentos com maior atividade lectínica, pode-se dizer, incluem todos os tipos de cereais. Olha aqui, começa o problema. Especialmente o trigo, que as pessoas ingerem quase que diariamente. Se não diariamente, né? É um dos grandes vilões da alimentação moderna. E também os legumes, especialmente soja. A soja aqui no Brasil, ela é transgênica, a soja e o milho. Aliás, todos os grãos no Brasil são transgênicos, infelizmente. Então já não, a soja que deveria ser soja não é mais soja, o milho que deveria ser milho não é mais milho, e o arroz que deveria ser arroz não é mais arroz, e por aí vai. Então nós estamos aqui já com uma atividade lectínica, não é? Bom, também as lectinas não estão só aqui, também estão nas frutas secas, nas plantas da família das salonáceas, por exemplo, como a berinjela, o tomate, a batata inglesa, o pimentão, etc, 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 né? E temos que adicionar ainda a essa imensa lista os óleos, né? Os óleos que a gente usa, a maioria das pessoas usa para cozinhar, que são derivados dessas fontes alimentares nocivas que eu acabei de falar. O óleo de milho, o óleo de soja, o óleo disso, o óleo daquilo. É horrível. Isso aí é uma atividade lectínica absurda. E há ainda uma outra forma de lectinas, né, que temos que levar em consideração, pois elas assumem também características antagônicas com os antígenos de cada um dos tipos sanguíneos, que são aquelas inerentes aos alimentos, como eu acabei de falar, geneticamente modificados, né, esses tais alimentos transgênicos, como uma forma de potenciar a resistência natural das plantas contra as pestes, contra os fungos, que invadem as plantações, né? Então, se enche de agrotóxico para a gente ficar bem nutrido, né? Bom, enfim, essa é uma realidade do nosso Brasil, em praticamente 100% dos grãos produzidos no país. Enfim, bom, então você começa a perceber que o impacto dessas lectinas geram ao organismo danos terríveis. Começa logo a partida, como você pode imaginar, por onde? Pelo intestino. Quando a gente come, é para lá que vai, né? A capacidade dessas lectinas nocivas, ou seja, que não são digeridas, se colarem ao forro intestinal, né, a todo o forro intestinal, permite-lhes ligarem-se a esse forro intestinal, como eu falei, particularmente às vilosidades do intestino delgado. As vilosidades, que ali é que está todo o aporte, tudo que é necessário. Costuma-se dizer que o intestino é o segundo cérebro, porque é nessas vilosidades que estão concentrados todos os mecanismos que nos vão auxiliar numa porção de funções que ficam inativadas, entendeu? E o resultado são os inúmeros danos, né, intestinais e, como consequência, a morte celular, né? E também o funcionamento dessas vilosidades comprometidas, o que implica em quê? Na redução de nutrientes, incluindo minerais, proteínas, tudo que é essencial à saúde. Vai tudo embora, não é assim? Bom, mas essas lectinas também têm sido associadas à resistência à leptina, que é uma condição pré-diabética e certamente conduz à obesidade. Então está aí mais um problema, por que tanta gente não consegue emagrecer, né? Não é porque às vezes come demais, porque quantas vezes, Fátima, e quem está nos escutando diz, mas eu não como quase nada e mesmo assim engordo, fazendo uma dieta de restrição e mesmo assim eu continuo engordando, não é? Porque o pouco que come já danificou as estruturas dessas vilosidades, né? Então a leptina já está aí causando estragos, né? Bom, isto é só para você ter ideia, eu só estou dando uma pincelada para você imaginar quantos danos as lectinas nos causam e que normalmente são ignorados por conta, diga-se de passagem, né? Por isso que é importante eu vir aqui explicar como isso está tomando vulto no mundo inteiro. Né? Dieta do tipo sanguíneo, eu já falo nela aqui no Brasil, eu sou pioneira e sou a principal voz, sou considerada a maior autoridade neste assunto aqui no Brasil, né?
sou autora de vários livros do assunto, não só aqui, mas como em Portugal. Isto em princípio, esse meu conhecimento caía basicamente no esquecimento das pessoas, não era uma coisa assim tão expressiva. Mas a partir do momento que eu venho há quase 21 anos martelando em cima desse assunto, ele começou a chamar a atenção. Não é à toa que os meus cursos estão cheios de médicos e profissionais da área da saúde. Eu quero colocar lá as pessoas comuns que não são da área da saúde, mas quem entra sempre são os profissionais da área da saúde. Porque eles percebem que no caminho que eles estão trilhando, eles não estão conseguindo fazer frente às doenças, aos problemas, não é? Bom, é isso. É de extrema importância esse seu estudo, extrema importância, e essa continuidade continua assim, guerreira, que eu também estou aqui desse lado, ó, contribuindo. E nosso pessoal que tá levando essa informação hoje, vai começar a partir desse momento a ficar mais antenado, a tentar se autoconhecer e descobrir que existe, que não pode ser assim. Qual é a diferença de eu comer de uma pessoa, de um indivíduo para o outro, que come tão pouco e engorda tanto? Ou não é só engordar que a gente está falando, não é só a obesidade, né? É o se sentir mal, é as alergias, outros problemas ocasionados por causa das lectinas indeterminadas. Por causa das lectinas, exatamente. Inclusive, eu até vou comentar agora e depois a gente desdobra. Eu estou dando agora. Há uns anos que eu tinha esse interesse em falar para as pessoas em geral, dar um curso básico para todo mundo, para a dona de casa, enfim, para as pessoas que estão em casa, dizerem como é que eu posso melhorar a minha saúde e a saúde da minha família. Eu tenho esse sonho há muitos anos, mas nunca consegui fazer nada a respeito de dar assim esse tipo de cursos, por causa da minha vida muito agitada. Eu passava até o mês de abril, a minha vida era dentro de um avião, indo para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, eu só vinha em casa para trocar a roupa na mala e voltar. A minha vida era sempre no ar. E eu nunca consegui dar esse curso. E agora, infelizmente, com o coronavírus, tudo tem um lado bom e um lado ruim, mas um lado, digamos assim, um pouco melhor foi eu ter tempo de preparar um curso para as pessoas todas. Agora estou em casa, dá para ter esse manejo, né, de dar esse curso. E resolvi fazer, Fátima, uma trilogia, porque eu imaginei que para a pessoa comum ficar 2 dias me escutando é muito pesado, né? Então eu resolvi dividir, fazer uma trilogia e apresentar em 3 partes, né? Eu dei a primeira parte, nossa, quando eu falei, foram mais de 200 pessoas inscritas, só no primeiro módulo da trilogia. E quando eu fui olhar... Pois é, quando eu fui olhar, a maioria era profissionais da área da saúde, e eu queria pegar o resto. Mas sim, depois eu percebi que eles são muito bem-vindos neste momento, porque eles vão ajudar também a implantar todo esse sistema para frente. E isso é muito importante. E agora, no dia 29 de agosto deste mês, eu preparei o segundo curso, que tem muito a ver também com o que eu acabei hoje de falar aqui, nesses 2 pilares do sistema imunitário e o sistema digestório, né? Então eu preparei um curso de como, olha só o nome, como evitar as predisposições genéticas às doenças e as estratégias adequadas para maximizar a saúde e o peso ideal. Por que como evitar as predisposições genéticas às doenças? É que cada um dos tipos sanguíneos tem as suas determinadas predisposições. Como assim? Quem é que inventou isso? Ninguém inventou. Isso tem a ver com o nosso ancestral pré-histórico. Então veja você, um tipo O sanguíneo, que foi o primeiro tipo sanguíneo a aparecer, que morava lá nas savanas africanas, que a vida dele era um estresse em função de procurar comida, que não havia armas para matar os animais, que os predadores eram maiores do que o próprio ser humano, o próprio homem. Veja o estresse medonho que essas criaturas de tipos Os, que hoje os tipos Os ainda guardam essa memória genética, como se estivessem dentro da carteira hoje. Até hoje, está imprimido. Está imprimido, exatamente. Então, veja, esse tipo o tipo O, ele tem determinadas predisposições genéticas às doenças em função da época que ele viveu.
que já é diferente do tipo A. O tipo A já tem outras predisposições genéticas. E o tipo B também e o AB também. E neste curso eu vou explicar. Então você vai se ver ao espelho e dizer, nossa, isso tem lógica. Nossa, é mesmo, é realmente isso. E não vou só dizer, mas vou mostrar como evitar. Porque assim, isto não significa, o facto de a gente trazer predisposições genéticas não significa que a gente vai contraí-las. Ao contrário, eu sempre digo, eu tenho muito mais de 65 anos, muito mais, né? E não tenho nenhuma doença a que o meu tipo sanguíneo é predisposto, né? Por quê? Porque, entretanto, eu criei a técnica, não. Eu segui o caminho de bloquear esse aporte, né? Eu bloqueei, digamos assim. E é isso que eu vou ensinar no meu curso. Você escolheu, você optou Exatamente. Que nós temos Exatamente. escolhas. Então, e o saber não ocupa lugar. Quando a gente sabe o que nos faz mal, é muito fácil a gente retirar. Tira do nosso caminho, não é? E enfatiza pontos que vão contribuir para a manutenção da nossa saúde física, mental e emocional. Veja bem, não estou falando só do físico, estou falando também do emocional. Que o tipo O reage de um jeito, o tipo A reage de outro, o B de outro e o AB de outro. Então, quando a gente passa a olhar o outro ser humano, sabendo qual é o tipo sanguíneo dele, a gente já está tendo um retrato falado interno daquela criatura, daquela pessoa, como ela responde aos desafios da vida em todas as instâncias. Então, olha, doutora Emília, que ferramenta maravilhosa para os profissionais da área da saúde, mesmo terapeutas, para conseguir ajudar o seu paciente. Com certeza, com certeza. Tudo é muito interligado. Tudo está interligado, nada está fora daquele perfil do nosso ancestral pré-histórico. Eu sou tipo O sanguíneo, tá? Então, eu vejo que a minha vida também é. Pronto, então é assim, são os líderes por natureza genética, são as pessoas que tomam decisões sozinhos, vão em frente, se errar, fazem de novo, mas não têm medo de ir em frente. Então tudo isto são particularidades que foram necessárias lá na savana africana, senão você morria. Se nós não tivéssemos essas características, se o nosso ancestral pré-histórico, que morava lá na África, né, não tivesse essas características, ele tinha morrido. Ele via um animal, ele fugia. Ele não queria nem saber. E como é que ele ia comer? Ele ia morrer de fome e hoje não estaríamos aqui para contar a história. Então o tipo O tem características que lhe serviram para aquela época e que a gente traz no nosso conteúdo, no nosso depósito genético. É muito interessante. Então este curso que eu vou dar no dia 29, eu sugiro que você faça, você que está me escutando, faça e que passe para frente. E nesse curso você vai ter muitas ferramentas para colocar em prática, para colocar em uso, além da apostila, de uma apostila muito bem feita sobre o conteúdo do curso, também vai ter as apostilas de cada um dos tipos sanguíneos e outras ferramentas importantes. Vai ter um bônus muito interessante, 2 bônus muito interessantes. Quem se inscrever amanhã ou mais depois da manhã vai ganhar também uma aula vídeo da doutora Rosângela Arndt, tá? Em que ela vai falar sobre osteoporose, osteopenia. Olha que interessante, é uma aula vitalícia para você ficar a vida inteira. Sabendo. E também uma outra aula da doutora Clara Padilha, que é uma médica farmacêutica fantástica. Ela é farmacêutica, perdão, não é médica, é uma farmacêutica que vai dar uma aula também de presente bônus para quem se inscrever no curso sobre cosmetologia quântica. Muito interessante, também vitalício. Enfim, é uma porção de coisas. Bom, e o melhor ainda é certificado internacional e 10 parcelas de apenas R$30. Eu fiz bem baratinho, ao contrário dos meus outros cursos presenciais que eu dou, e esses só presenciais, porque é só mesmo para profissionais da área da saúde, né? Mas são assim imersões de 2, 3 dias dentro de um hotel, ali é base científica, até ficar com a cabeça cheia. Mas é importante, até esses que participam, estão agora participando destes básicos, porque eles dizem, agora eu entendo melhor. Então, todo mundo, antes de partir para os outros, quem é profissional da área da saúde, principalmente, deve começar por esta trilogia básica, tá bom?
Tá Vai bom? ser agora no Não, dia 29. nós estamos contribuindo também na divulgação, né? Quem nos acompanha nos nossos stories, né? Nós estamos também contribuindo, Sim. porque somos sabedores da importância. E a doutora Muito falou, bem. como gostaria de estar fazendo oficinas com mães, que é onde se origina o alimento, Claro. oficina de quem tem restaurantes pequenos. Então, quem sabe isso um dia possa ser reaplicado, possa ser multiplicado, porque eu acho que vai ser, porque por aí é o início, tudo está ali, porque quem não come? Né? E quem não come? E o conhecimento também de o que é bom para mim e o que não é. E como preparar esses alimentos. Então, esse pilar é número 1 mesmo. Com certeza. Com certeza. Isso é condição sine qua non para a gente conseguir chegar. E eu digo, eu sou o meu cartão de visita, eu sou o meu próprio cartão de visita. Quem me conhece sabe, né? Você me conhece pessoalmente, né? Essa sou eu. Né? Então, a gente pode se dizer bem quando está bem de dentro para fora, né? Quando a gente vive bem, física, mental e emocionalmente. No meu Instagram, que é o @EmíliaGPinheiro, para quem estiver interessado no curso, vá lá já deixar o seu WhatsApp e a minha assistente manda depois todas as informações, etc. Tá bom? Então, não esqueça isso. Vai ser dia 29 de agosto, um sábado, das 14 mais ou menos até umas 18h30, que eu vou estar online, ao vivo, com cada um de vocês, para passarmos uma tarde assim sensacional, tá? E Fátima, veja se tem perguntas agora que eu possa responder, né? Que é bem interessante. Tem aqui a pergunta, eu não consigo ver de quem. O sangue AB positivo, não pode comer que tipos de alimentos? O que come pode influenciar no emagrecimento ou não? A doutora Leila Wolfa. Muito bem, ok, muito obrigada pela sua pergunta. Qualquer tipo sanguíneo, ou A, B e AB, se desviando do seu padrão lectínico, que eu acabei de falar, e outros também, mas hoje eu resolvi falar mais das lectinas, para ser um ponto de partida, qualquer um se desviando pode chegar na obesidade, que já é considerada uma doença, né? A obesidade não é só aquela coisa estética da gente olhar no espelho e não gostar da imagem devolvida. Já é um problema, já é considerada uma doença. Alguma coisa ali já não está correndo bem, né? E a pergunta era em cima do tipo AB sanguíneo, quais são os alimentos que levam... Olha, são mais... Não pode comer o quê? Quais os tipos de alimentos que fazem mal? São muitos os que fazem bem e também bastantes os que fazem mal. Olha, eu vou dar um exemplo do que faz mal. Uma goiaba, por exemplo, faz muito mal. Um tipo AB sanguíneo. Isto é só para dar um exemplo, né? Carne vermelha não pode comer frango, tá? Porque o AB provavelmente, a doutora Leila é do grupo sanguíneo AB, provavelmente, o tipo AB, ele carrega 2 antígenos. Ele carrega o antígeno do tipo A sanguíneo e o antígeno do tipo B sanguíneo. Essa é que é a razão da diferença dos tipos sanguíneos e das incompatibilidades. Igualzinho quando a gente vai fazer uma transfusão de sangue. Eu sou O, se no hospital eu precisar de uma transfusão de sangue e não tiver O, eu não posso dizer, me dá aí um tipo A ou um tipo AB. Não, não é? Cada tipo sanguíneo tem a sua própria participação, não é ao gosto do freguês. Por que isso não acontece? Por que eu posso doar sangue para todo mundo, mas não posso receber de ninguém? Por que você é AB sanguíneo, pode receber de todos, mas não pode doar para ninguém? Isso tem a ver com os antígenos. Hein? Tem a ver com os antígenos dos tipos sanguíneos que reagem contra. Então, o que diferencia cada um dos tipos sanguíneos, e quem é da área da saúde, ou não, mesmo que tenha estudado, tenha uma faculdade, enfim, que tenha estudado um pouquinho mais, sabe que as diferenças dos tipos sanguíneos estão nos antígenos. O que é que são os antígenos? São cadeias de moléculas de açúcar e são eles que determinam o nosso tipo sanguíneo. Não importa o fator resto, se é positivo, se é negativo, isso não importa para aqui, tá? Mas, então, esse fator antígeno é que determina, né? Então, o tipo AB, para a doutora Leila, né? Carrega 2 tipos de antígenos, além do básico, que é o açúcar fucose, que os 4 tipos sanguíneos têm, o tipo AB carrega o antígeno A e o antígeno B. Então, muitos alimentos, muitos do tipo A,
são bons, como muitos do tipo B, porque é uma junção do AB, mas muitos também não são. Só eu ficar aqui falando. Sugiro os meus livros. É só entrar no meu site, www.emiliaogpinheiro.com. Qualquer dúvida podem perguntar à Fátima. Entre no meu site, vai lá, livros, e você, no conforto da sua casa, todos os meus livros maravilhosos que eu escrevo com a minha alma, com o meu coração, com o meu amor, sabe? Onde tem todas essas listas. E no meu curso, você vai receber todas as listagens para cada tipo sanguíneo, além da apostila. Então, não vai ter falta de informação. Mais alguma pergunta que eu possa responder? A Luzia Couto falou aqui sobre se podia comer carne, mas ela não disse o tipo sanguíneo. Se o leite de cabra faz mal... Tá cortando. Tá cortando. Fátima, tá cortando. Tá rodando. Voltando. Fátima, tá me escutando? Tá me escutando? Agora estou. Voltou. Eu acabei de ligar os meus dados móveis para ver se melhora. Sim. Diga, você estava me fazendo uma pergunta, querida. A Luzia é o tipo O. Ela que perguntou sobre o leite de cabra. Se é tão indigesto quanto o leite de vaca. Ela é tipo O. Tá, olha que interessante também. Já vou dar uma palhinha aqui muito interessante. Bom, primeiro que tudo, nenhum tipo sanguíneo deveria tomar leite, porque hoje não existe leite. Tá? Hoje existe uma coisa falsa chamada leite. Ainda pior, acondicionada naquelas caixinhas Tetra Pak, que são aluminizadas por dentro. Eu também sou ortomolecular e me preocupo com a intoxicação por alumínio. Enfim. Sim. Então, nenhum tipo deveria tomar o leite. Mas o tipo O, o tipo A e o tipo AB, não mesmo. Não, nem aquele da vaquinha, daquelas vaquinhas criadas em pasto livre. Não. Mais uma vez, olha só, Fátima, mais uma vez entra aqui o antígeno do tipo sanguíneo para nos explicar por que os tipos sanguíneos A e do B podem tomar leite. Sabe por quê? Porque as características do leite químicas, as características do antígeno do leite é D-galactose. E o antígeno do tipo sanguíneo B também é D-galactose. Por isso que o tipo B pode tomar leite. Só que não é esse leite aí. Se tomar esse leite aí, por reações alérgicas, etc., porque não é um leite puro. Agora, os outros tipos sanguíneos têm outros antígenos. Então, sempre vai haver uma reação. Não pode. Sim. Obrigada. E está melhorando, Gurias? Como é que está o som, Ana Júlia? É importante que vocês vão nos sinalizando sempre, porque a gente fica sem saber. Para mim, cortou bastante a doutora Emília, agora está voltando ao normal. E, então, a questão de... Só para ilustrar, no início da sua fala, você falou sobre conta-gota. Olha a importância. Então, hoje eu tomo só um pouquinho, não está fazendo muito mal, e aí vai ficando aquilo um hábito. Né? E aí, no decorrer é que as coisas acontecem, né? Porque é aquela história da gotinha. Com certeza. O som está muito ruim, está cortando demais. Que pena. Está cortando também. Tipo O, que não come carne, se suplementar é válido. Sim, se suplementar é válido. Dos males o menor, né? Normal. Dos males o... Hein? Melhorou. Dos males o menor. Claro, se é um O
que decide, e a gente sempre tem que respeitar as decisões. Acima de tudo, nada de ficar contrariando ninguém, tá? Cada um é soberano, é dono da sua saúde e da sua vida. Mas um tipo O, que não ingira a proteína animal, porque precisa, mas se não ingerir, obviamente que minimamente precisa, o mínimo que se pode fazer é uma suplementação, tá? Uma suplementação, o mínimo. E quando eu falo em proteína animal, eu não estou fazendo apologia a ficar comendo carne vermelha, entrar na churrascaria, nada dessas coisas, que eu sou tipo O e não faço isso, tá? A minha proteína animal é 3 vezes na semana, e mesmo assim só uma refeição, e mesmo assim 150, 175 gramas e acabou, entendeu? Mas cada um é soberano da sua vida, da sua saúde. Mas sim, uma suplementação aí será indicada, mas tem que sempre estar vendo os valores, fazendo exames, etc., para ver o que pode estar falhando, ok? Sim. Isso é bem complicado. E o tipo A, pode comer carne? O que mais faz mal para o tipo A? Assim, só algo assim bem pontual. Tá. Olha, o tipo A ele é muito interessante, porque de todos os tipos sanguíneos é o que tem menos ácido clorídrico. Ele não tem ácidos estomacais. Estruturalmente, ele não tem ácidos estomacais. Por isso que não pode comer carne vermelha. A carne vermelha não é compatível, digamos assim, porque não há digestibilidade. Um tipo A que insiste em comer carne vermelha, obviamente que lhe vai dar problemas, letargia e tal, até problemas imunológicos, e vai ter ganho de peso, obviamente. Mas eu quero aqui dizer que existem 2 subtipos sanguíneos que eu pesquisei e que hoje já é consenso internacional. Inclusive, no meu primeiro livro, A Dieta pelo Tipo Metabólico e Sanguíneo, tem lá, logo na capa, mostra os subtipos AO e BO. Então, existem 2 subtipos sanguíneos, que é o AO e o BO. Como é que eles surgiram? Já há muitos anos, nesse livro já vai na minha 17ª edição, para você ter uma ideia. Eu percebia em consulta muitas pessoas do tipo A babarem por carne vermelha. Diziam que babavam por carne vermelha. E o tipo B, que amava frango, que é uma carne que o tipo B não pode comer. E isso me intrigava. Era assim um elo perdido. E isso me intrigava muito. Aí eu comecei, tive um start, né, um insight, comecei a perguntar a essas pessoas que diziam que não conseguiam viver sem a carne vermelha do tipo A e sem o frango do tipo B, e comecei a perguntar a elas qual era o tipo sanguíneo dos pais. E elas começaram a vir com as respostas, que um deles, ou mãe ou pai, era tipo O. O que eu percebi? Que esses A's e que esses B's tinham um gene remissivo O. E que isso é que lhes aguçava o desejo pela carne vermelha no tipo A e pelo frango no tipo B. Então, depois de muito pesquisar, eu cheguei nesse consenso, e foi quando eu coloquei no livro, no meu livro, que os 2 pais sejam do tipo A e essa pessoa também A, carne. Essa carne vai resistir à hidrólise ácida e vai se transformar naquilo que eu falei logo no início, naquela substância pegajosa que vai interromper os dutos por onde o material realmente nutritivo deveria fluir e deixa de fluir. Empaca, fica ali parado. Entendeu? Olha aí, olha que detalhe fantástico, que informação. Bom, doutora Emília, as gurias estão dizendo aqui, doutora maravilhosa, agradecendo muito aqui as gurias, dizendo que estão adorando, perguntando aqui, ó, por isso que ela acha que se sente muito cansada, a do tipo A que come carne. Isso com certeza. Confere? Confere. Especialmente se é um AA. Tem tipo A e adora carne. Tem tipo A e ama carne. Então vai ver que é esse caso da ancestralidade. Com certeza. Sempre tem uma explicação, sempre à luz da ciência. Entendeu? Porque quando às vezes perguntam, a dieta do tipo sanguíneo tem comprovação científica? Eu digo, não. Tem centenas de comprovações científicas. É tanto que eu abri um canal no Telegram, tá?
Até depois, se alguém quiser, eu mando para você no seu WhatsApp, ô Fátima, e você reparta com essas pessoas um canal no Telegram, só para falar, são estudos. Lá eu só ponho material referente aos tipos sanguíneos, referente a estudos, pesquisas. Então, quem quiser ir mais além, vai lá para o meu canal do Instagram, no Telegram, e que eu vou mandar depois para você e você distribui, porque lá vai encontrar muita coisa. Doutora Emília, nós temos aqui muitas pessoas da área da saúde aqui, né? Eu vi aqui a Camila também, que estuda Ayurveda. Ela fala que esse muco ali é chamado de ama no intestino, ó, na Ayurveda. Exatamente. Ama para Ayurveda. Ama. Isso mesmo. E outra coisa que eu quero lhe dizer, ela faz Ayurvédica? Ela faz Ayurvédica? Então eu tenho uma notícia muito interessante. Já fez live. Eu tenho uma novidade. Também é nossa parceira. Então eu tenho uma novidade muito interessante. Esse meu livro primeiro, que é Dieta pelo Tipo Metabólico e Sanguíneo, olha só que curioso a história. Quando eu lancei esse livro, há muitos anos atrás, eu ia lançar a Dieta pelo Tipo Sanguíneo. Mas eu gosto muito da Ayurveda, muito, tá? Eu me baseio muito na Ayurveda. Mas fazer um livro com dieta do tipo sanguíneo e os tipos do Ayurveda, o Dosha, o Pitta e o Kapha, eu disse, não, as pessoas vão pirar e não vão comprar o livro, vão achar que eu fiquei louca. O que é que eu fiz? Eu tirei esse nome, né, e coloquei tipos metabólicos. Esse meu livro começa exatamente com um teste em que, por exemplo, eu sou um tipo O, Vata, mas tem tipos Os, Kapha, ou Pitta. Existe. E lá tem, cada um vai se ver ao espelho nesse livro, faz o teste e vai relacionar o seu tipo sanguíneo ao seu dosha, que eu chamo tipo metabólico. Olha só que informação legal. Sim, olha só. Estamos em casa. Não, é bem que a Camila falou que a conexão entre os conhecimentos, isso me encanta muito também, porque eu vasculho muito diversas origens, né, desses estudos. Isso é muito bom. Doutora Emília, nós temos tido aqui, desde que eu comecei a estudar os quânticos, e é o que eu digo sempre, eu não aprendi sobre os florais. A gente vai acoplando mais conhecimentos sobre o ser humano, né? No físico, no emocional, no mental. Mas assim, ó, um produto seu que é fantástico aqui, que eu tenho pessoas que colaboram muito com as alergias de pele, com as más digestões, é o anti-leque. O anti-leque tinha que falar um pouquinho dessa linha que a senhora idealizou, justamente para fazer o tratamento dessa... Muito bem. Então, veja bem. Essa relação tinha que ser feita, porque nós aí estamos com esse problema. E agora? Uma coisa imediata, o que eu posso fazer? Porque está assim de gente com alergia na pele, com mal-estar, ficando muito mal, e não sabe o que vai fazer imediato, vai lá e toma um produto daqueles alopáticos fortes que vão dar outro efeito colateral. Então, isso que eu não me canso de querer explicar para as pessoas, mas eu também não venço. Percebe que a gente também é limitado com relação a esse conhecimento que chegou até mim. Então, me angustia às vezes de não poder passar adiante direitinho com a fonte. E por isso que eu estou muito feliz de te ter, porque tu é a fonte para mim, lá desses cursos que Obrigada. A gente tem feito, entende? Então, olha... Este assunto que eu trouxe hoje dos 2 pilares, eu desenvolvi, eu idealizei 2 produtos para esses 2 pilares, que é o anti-leque, que corrige o sistema digestório, e o Teloquantic, que nos deixa rejuvenescidos. Não precisa fazer nada no rosto, eu nunca fiz nada no meu rosto. Nunca. O gel para o rosto e pingar debaixo da língua o Teloquantic. Tá? O Teloquantic, isso, esse aí eu uso todos os dias. Por exemplo, agora vou lavar o rosto, vou tirar a maquiagem toda, né? Eu não ponho muito, eu não sou muito de usar maquiagem. Isto aqui hoje eu peguei, apesar de estar em Curitiba, está um sol fabuloso. E todo dia eu pego sol nos olhos, faço aquele ensolar nos olhos, né? Os exercícios dos olhos. E eu pego sol, aí eu fico vermelhinha. Aí um batonzinho, um lapinhos preto no olho para ficar bonita para você, né? É minha maquiagem, mas eu vou retirar, vou lavar o rosto.
Obrigada. E o que é que eu vou pôr a seguir? Esse que você mostrou aí, o gel, o potinho de gel. Sim. Agora, olha, eu vou passar no rosto. Clientes já que estão usando esse... Escuta só como é que a pessoa usa. Vai usar no rosto, no pescoço e no colo, tá? Aí ele tem efeito só dermocosmético? Não, não. Ele não tem só o efeito dermocosmético. Além desse efeito dermocosmético, ele já vai, quando a gente passa no rosto, pescoço e colo, ele vai estar tratando sinapses nervosas, dendritos, toda esta parte aqui, né? Olhos, ouvidos, o aparelho auditivo, dentes, toda essa parte aqui, maxilar, tireoide e timo. Olha só, algo que você acha que é dermocosmético só. Através da vibração quântica. Com certeza, através da frequência. E eu estou usando já há um ano, foi lançado há um ano esse Teloquântico. Nossa, olha as minhas mãos, ó, branquinhas, né? Tem as mãos branquinhas, nada envelhecidas. Eu estou indo para 70 anos, tá? E nunca fiz nada, nunca puxei nada. Para cima nem para baixo, nem quando cair, caiu também, não me importa. Mas se que eu vou procurar que não caia, vou através de uma alimentação correta e desses segredinhos, né? Que eu vou ensinar nos cursos, que eu ensino sempre nos meus cursos. E aí, então, eu lancei o Teloquântico. O outro, portanto, e este aqui tem além do gel, Teloquântico, tem as gotas. Esse você pinga 10 gotinhas sublinguais no período da manhã apenas, até mais ou menos 1h da tarde. Só, por dia. Pinga 10 gotinhas sublinguais. O que ele traz? Cura para o envelhecimento. Sabe por quê? Porque ele é para os telômeros. Que eu tenho um livro também, os telômeros, os guardiões da vida. Doutora Emília, então, agora é a pergunta que eu queria, que não quer calar aqui. Porque a aula que eu amei, porque vou lhe falar para vocês que estão aqui, ó, com a gente. Eu nunca tinha ouvido falar em telômeros até 2 anos atrás, nunca. E eu fui pesquisar. Então, e eu achei muito incrível, porque eu me apaixonei de entender isso. E eu acho que isso seria para ser outra live, doutora Emília, por que não? Porque tá bom, eu venho aqui dar outra live, porque os telômeros são os guardiões da vida. Tá faltando só 4 minutinhos aqui, ó, e aí fica no meio do assunto para a gente poder entrar na telomerase. Então, mas dá uma pinceladinha aí para as gurias. Aqui, ó, Personal Brasil Saúde, telômero. Então, o telômero, eles são literalmente os guardiões da vida. E desde que a gente nasce até que a gente morre, dependendo do nosso estilo de vida, eles vão encurtando. Uma pessoa que morre, o telômero dela já não existe mais. Essa pontinha do cadarço, do cromossomo, ela não existe mais. Ou seja, a enzima telomerase não cumpriu o papel. E esta alimentação, de acordo com o tipo sanguíneo, toda esta técnica que eu ensino, ela, no mínimo, estaciona a telomerase. E, no máximo, aumenta a telomerase. Então, está trazendo cura para o envelhecimento. E quando eu falo em envelhecimento, não estou falando nas rugas. Estou falando do envelhecimento, no rejuvenescimento do seu coração, de tudo. Você quer... Lá dentro, a gente não deveria envelhecer. Os nossos órgãos, nossos sistemas deveriam ter 25 anos. E muita gente que tem 50 já está com órgãos envelhecidos de uma pessoa de 80. Então, traz cura para... falando assim muito rápido, traz cura, mas eu trago aqui, outra hora a gente fala sobre os telômeros. Mas então, eu lancei esses 2 produtos exatamente para as bases que eu trouxe aqui hoje. O Teloquântico para o sistema imunitário e o Anti-Leque para o sistema digestório. Pronto, está tudo completo. Está completo. O Anti-Leque tem deixado, sim, resultados fantásticos de um dia para o outro. Fantástico. De um dia para o outro. Claro que, no caso de a pessoa não quer resistir àquela comida, diz assim, eu não vou deixar de comer, isso me faz um mal danado, comer lasanha com muito queijo, mas eu vou comer e amanhã eu vou tomar o meu Anti-Leque. Sim, eu tenho prova disso. E não é só isso não, ó, tem um mundo aí atrás que as pessoas precisam conhecer. É muito mais do que isso, muito mais do que isso. Você não tem noção. Não tem noção. Muito mais do que isso.
Por isso que eu tô nessa luta aí, ó, como tipo, ó, nós somos guerreiras. E batemos nas portas até as portas se abrirem. Exatamente. E eu sinto que eu estou no meu lugar. Eu sinto muita vontade de estar compartilhando, de estar levando aquilo que eu entendi